Saudação a todos. Ainda rememorando o meu artigo sobre disseminação educacional, na primeira gravação que eu fiz, dando continuidade, na realidade eu continuei a seguir aquela paixão pela leitura, do aprender a aprender, transformando a arte contábil em profissão. Eu fui auxiliar de serviços gerais, fui balconista, almoxarife, auxiliar de escritório, datilógrafo e outras funções semelhantes. Antes de iniciar como auxiliar de contabilidade, até o dia chegando a contador numa empresa multinacional de capital alemão, depois foram cargos notórios, de controller, carga em linha com o staff do diretor-geral, depois eu fui para diretor financeiro. Então, todas essas experiências adquiridas em 36 anos de serviço a empresas me deram bastante condições de estar numa sala de aula ministrando a docência para alunos de ciências contábeis, de administração, de economia e outras graduações que pudessem ter a contabilidade como um dos seus pilares. Quer dizer, a minha origem acadêmica, humilde, costumava gerar frisson naqueles formados com canudos avantajados, turbinados por uma formação 5 estrelas. Infelizmente, alguma dessas críticas que faziam ao ensino em faculdades privadas não eram procedentes. E eu fui avaliando isso ao longo do tempo. Porque quantas pessoas eu encontrava com diplomas de universidades estrangeiras e que não se assemelhavam naquilo que aprenderam e traziam para a sala de aula para os alunos. Eram dúvidas criadas, eram justificativas mal explicadas. Então eu comecei a fazer comparações entre o que é a universidade privada e o que é a universidade pública. Não resta dúvida que o aluno preferia mais a universidade pública por não ter que desembolsar nenhum dinheiro. Embora hoje a universidade privada ele tenha programas que o aluno se matricula e só começa a pagar depois que se forma. Então, acredito que muitos desses professores eram protegidos numa redoma acadêmica de cristal e tomavam a sua bebida em taças do mesmo material. Fico pensando no que aconteceria se essas pessoas violentassem o ensino, imiscuindo seus estames por entre os plásticos, ou perante as pessoas, ou perante as instituições de ensino particular, essas faculdades menores, que ele se empenhasse no assédio dos mesmos alunos que eles acreditam viver hoje, privados dos prazeres fecundos de uma sapiência de qualidade. Lembro como certa vez recebi um e-mail de um ex-aluno de um curso de ciências contábeis e que naquele momento cursava o programa de mestrado em contabilidade numa instituição do governo. Como eu veio-me pensar, pela eloquência de suas palavras, que ele sentiu alguma gratidão por aprender algo de alguém que não tenha metade da capacidade e qualidade pedagógica de profissionais formados por essas grandes instituições. Mas fico na dúvida, caso tenha sido verdade o que ele escreveu para mim, que aprendeu muita coisa comigo e que via muitas falhas no ensino público, não sei, eu não acredito que seja verdade. Mas se for verdade, isso me merece bastante todo o empenho que eu tive ao longo da minha caminhada. Penso no que aconteceria se esses bem dotados educadores disseminassem seus genes de qualidade nas faculdades mais carentes. Repito, causando uma transgenia nessas que são hoje o maior reduto de pessoas desesperadas por qualificação para o mercado de trabalho. Gente que só estuda à noite, às vezes abre um só olho vermelho, de cansado, de sono, e ainda se preparam para um mercado de trabalho tão competitivo, com famílias já constituídas. Realmente é uma formação
de bastante valia, porque o esforço realmente é muito grande. Seria uma revolução, mas daria trabalho. Sem falar na perda de status, como tinham os melhores espécimes acadêmicos esconder algo assim em suas imaculadas declarações de currículo. Como suportar o vexame se os outros deuses descobrissem que eles andaram seduzindo mentes de mortais, instituições fora do Olimpo da educação, coabitando com aqueles que não conseguiram passar num grande vestibular? Certamente iria e faria uma grande diferença na vida dos alunos, mas será que é isso que buscam? Não acredito. Essa promíscua miscigenação no ensino geraria uma nova estirpe profissional de estudantes, que não tiveram tempo, dinheiro ou oportunidade de estudar nas melhores instituições. É preciso tudo isso para um curso que exija dedicação integral. E os meus estudos, meus caros? Meu veterano e perene professor orientador na pós-graduação e no mestrado, que foram de universidades privadas, alguns. Mas o meu orientador maior é da universidade pública. Quando eu fiz mestrado em administração, o meu orientador era egresso da Universidade Federal de São Paulo e não sabia muito de contabilidade, com razão, porque a sua formação acadêmica tinha sido engenharia. Mas era um dos meus orientadores. E estava na banca. Eu lembro que nesse mestrado de administração eu fiz uma dissertação sobre o sistema bancário. Na época existia o Banco Nacional, aquele do Ayrton Senna, e eu me empolguei muito, falei bastante sobre a situação do banco, as várias evidências de marketing que elevavam muito a sua carteira de cliente com Ayrton Senna. Foi espetacular a defesa. E eu lembro que poucas perguntas fizeram sobre contabilidade, mas fizeram sobre o Banco Nacional. As carteiras de cliente, a questão dos descontos de duplicata. E como eu já trabalhava numa empresa multinacional, soube dizer isso com tranquilidade, como que isso se operava dentro da organização. Mas eu lembro de uma história hilariante de uma formatura que eu fui convidado. Eu, professor de uma universidade privada, mas tinha na banca doutores formados em universidades públicas. Um certo formando teve uma grande ascensão acadêmica no último título conquistado. Quando na hora da homenagem, o reitor o chamou e sussurrou ao seu ouvido: faça essa homenagem diretamente para mim. Prefiro uma homenagem íntima, para que eu possa entregar o seu diploma. Sabe como é? Às vezes nós precisamos estar engrandecidos por essas homenagens. E aí passaram-se aquelas situações de discursos e homenagens e tal. E esse aluno confidenciou depois comigo que havia falado para o tal reitor, orientador, professor, que ele aceitou dar a homenagem a ele, mas não na forma que ele queria, que uma homenagem íntima seria apenas com a esposa dele. Respondeu educadamente ao reitor. Você vê onde nós chegamos. Eu estou convicto que para conseguir alcançar seus objetivos, você terá que suar a camisa, comprometer-se com sua meta, lutar permanentemente para realizá-la, mas, contudo, acredite, valerá a pena. Será imenso o prazer de sua conquista justificada por todos os seus sacrifícios. Quer dizer, eu acredito que qualquer formação acadêmica ela tem a ter sacrifício.
eu tive muito sacrifício nas minhas. Quando eu estudei no Colégio do Governo, Senac, eu me formei em Técnico Contabilidade no Senac, que era 0800, e era do governo, mas eu aprendi muita coisa de contabilidade. E muitas dessas coisas que eu aprendi com professores de formação também no Senac e outras instituições privadas. Eu lembro bem que meu professor de contabilidade, ele se chamava Djalma Cruz. E alegremente ele entrava em sala de aula, toda aula de contabilidade, era uma aula que eu gostava muito. Me especializei mais em contabilidade, talvez até por isso. Ele chegava e dizia assim: lembram do meu nome? Djalma Cruz. Não se esqueça que em contabilidade, primeiro débito, segundo crédito. Sempre. Olha só. E você vê, já passaram mais de 40 ou 50 anos dessa formação e eu me lembro até hoje. Primeiro débito, segundo crédito. Djalma Cruz. Mas continuando. Um exemplo nos dias de hoje, quando se percebe muitos profissionais que encaram a tecnologia com preconceitos limitadores, como já estou velho para aprender, ou isso não é coisa para mim, é da próxima geração. A verdade é que alguns professores têm medo que os clientes, os alunos, saibam mais do que ele. Eu lembro da minha ousadia de uma sala virtual falada aos alunos em 2001. A minha universidade, ela começou em 2006. Mas na minha empresa, na década de 90, nós já tínhamos uma tecnologia de ponta. Por ser uma empresa lá da Alemanha. Felizmente, cada vez mais professores apelam para apresentações multimídia. Hoje, 2020, agosto de 2020, eu sei de professores que trabalham ainda com data show. Incrível, incrível. Alguns cuidados precisam ser tomados por esses professores, por esses colegas que ainda não adentraram no templo da tecnologia. Hoje, após várias leituras textuais, compactuo com essa frase super motivadora extraída do livro: se hoje enxergo mais alto e mais longe, é porque antes estive sobre ombros de gigante. Eu coloquei até isso no meu site. Se a minha visão holística vai muito mais à frente, significa que eu aprendi com alguém. Ombros de gigantes. Professores que ali colocaram todo o seu talento, toda a sua vocação em prol dos alunos, em prol dos chamados clientes. Há professores que falam somente com a voz. Há outros, todavia, que falam também com os olhos, expressando a emoção e tocando a sensibilidade de cada aluno nesta viagem maravilhosa da cognição. Afinal, compreender a identidade como educador, ou refletir sobre a relação entre a história pessoal, interpretar e investigar cada sintonia em nossa carreira, é tomar consciência das marcas que a educação imprime em nossas vidas. Que seríamos de nós se nós não fôssemos educados, se nós não estudássemos, se nós não aprendêssemos, se nós não tivéssemos conhecimento da nossa profissão ou da nossa vida? Então, numa justificativa final, eu conclamo todos aqueles que querem ser professores, serem mestres, serem educadores, que precisam estar, antes de tudo, motivados, vocacionados, preparados para melhorar a educação nesse país. Que é o que mais sentimos. Falta de motivação. E devem estar motivados. O futuro dirá isso. Saudação e até uma próxima oportunidade.